Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 9 de abril de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior e hoje é o nosso estudo de número 79. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Nós estamos exatamente no capítulo 17, no limiar das cavernas, onde nós temos a nossa querida Cipriana. A nossa querida Maria Luísa irá fazer a recapitulação para nós nos alinharmos no capítulo, tá? Bom, então o que está acontecendo? O André, junto com o Calderaro, foram para conhecer as cavernas. Em lá chegando, a Cipriana falou que o André não tinha permissão de descer às sombras espessas das cavernas, porque ele não tinha curso de assistência a esses irmãos sofredores, que ele deveria ficar com o Calderaro no limiar dessas cavernas, no início ali. Por quê? Aí ela diz, porque se o Eusébio o mandou, é porque o André deve ter alguma lição para tirar dessa visita, pelo menos ao limiar. Então o André segue com o Calderaro e ele começa a ficar muito espantado de ver aquelas cenas assim horríveis, aquela paisagem, fogo, chama. Ele chega a pensar, a comparar com o inferno de A Divina Comédia, de Dante Alighieri. E ele pergunta ao Calderaro, eles nos veem? O Calderaro disse, alguns sim, mas eles são indiferentes, porque os sentimentos deles são os mais rasteiros possíveis. E o André então pergunta, mas eles ficam sem assistência? Ele de jeito nenhum, meu filho. Essa zona não fica sem enfermeiros e muito menos sem médicos, sem espíritos benfeitores, porque a maior alegria do céu é exatamente esvaziar essas regiões abissais, essas regiões tenebrosas. E eles seguem. E o André se espanta de ver aqueles espíritos tão perversos, tão endurecidos, volitando. Ele se espanta, ele diz, mas como eles podem volitar? Ele diz, André, a volitação, para ser uma volitação em altos níveis, tem que existir, aliar a intelectualidade com os bons sentimentos. Esses espíritos perversos, eles conseguem dominar certas forças da natureza e eles conseguem volitar. Só que eles vão ficar sempre nessa parte muito rasteira, em regiões assim muito baixas. Eles não vão dar grandes voos, porque eles são muito inteligentes, mas eles não têm uma coisa chamada sentimento, amor. Então eles vão ficar sempre nessa parte baixa, rasteira. Inclusive ele faz uma comparação que eu achei muito bonita. Ele diz, o corvo, ele voa baixo porque ele procura detritos. A andorinha, ela voa muito alto em busca da primavera. E nós ficamos exatamente aí. Obrigada, querida. Feito o reparo, perguntei lembrando-me das injunções terrenas. Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez rogado e informou. Nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre no nosocômio da esfera carnal. Nosocômio? Hospital. Então, a preocupação deles e a necessidade para esse povo existirem aqui realmente. Ele diz, olha, fica tranquilo, nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro da manutenção. Bastava ele pensar que quem estava indo para lá, quem adentrou? Cipriana. Então, a assistência sempre existe. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção, ao visitar um hospício em tua companhia, foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, esquecendo o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Então, nosso querido assistente Calderaro, ele começa a apresentar quem são os moradores desse espaço transitório.
mas ele só está apresentando o que estão no limiar da caverna. Nós não temos noção do que tem adentro da caverna. Ele vai falar daqueles que estão ali no limiar da caverna. Lembra que ele disse que era escuro, mas que esses seres que volitavam, 2, 3 metros de altura, eles eram mais escuros do que a escuridão. Então eles se destacavam em escuridão. Era um ponto mais escuro numa escuridão. Você imagina a cena? Então ele vai apresentar, ele diz quem são. Vamos lá prestar atenção. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção, ao visitar um hospício em tua companhia, foi justamente o de preparar-te para a excursão que agora nós estamos efetuando. Eu te levei no manicômio para te ver, te preparar para o que nós estamos vendo agora. Então, ou seja, o que nós estamos vendo agora é muito pior do que tu viu lá no hospício. E, em verdade, esse grupo aqui foi o grupo que já enlouqueceu, que é o que nós temos falado. Nós, às vezes, temos comportamentos psíquicos no nosso movimento diário de quem já não está bem da cabeça. Nós vamos criando neuroses comportamentais e isso vai nos adoecendo. E a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde mental. Nós temos que aprender a ser normais, só isso. Pessoas normais, sem nenhum tipo de toque de um transtorno obsessivo compulsivo. Tem que ser sempre daquilo, sempre daquele jeito, da tua forma, do teu jeito, só tu sabe fazer, só você sabe fazer melhor. Você começa a sair da linha, entendeu? Então é esse cuidado que nós temos que ter. Nós temos que nós não somos normais não, nós somos tudo perturbados. Mas nós temos que, para a gente não surtar de vez, isso, porque a gente começa perturbadinho, aí a gente fica perturbado, aí a gente fica perturbadão, daqui a pouco a gente surtou total. Então o problema é isso subir, e a tendência, se eu não abrir os olhos, isso vai tomando cada vez uma proporção maior. Então a primeira coisa é olhar e dizer, gente, essa minha atitude não é de um ser humano normal. Então eu tenho que começar a estar vigilante. Olha só, temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, infindas, ou seja, não dá nem para contar, infindas fileiras de loucos que voluntariamente, ninguém empurrou não, foi escolha individual. Eu escolhi surtar, eu escolhi enlouquecer. Gente, todo excesso é desequilíbrio. É isso que nós temos que entender. Você não sabe passar, se vê um quadro torto, te dá um chilique, o negócio, tu tem que ir lá para devolver o quadro para o lugar. E mesmo não sendo na tua casa. Porque você dentro da tua casa, tu vai lá e ajusta. Mas às vezes tu tá visitando um amigo e tu fica. Aí você dá um jeitinho e são as neuroses. A gente só sabe se for feito assim. A gente só faz se for no dia tal. A gente só come se for aquilo. A gente só viaja se for daquele jeito. Então a gente vai criando prisões que a gente vai surtando. Então são esse tipo de coisas que nós temos que começar. Olha, Carlos Drummond de Andrade. Estávamos nós lá no Rio de Janeiro, entramos numa biblioteca. Aí a moça que estava apresentando, lindíssima biblioteca, e disse assim, aquela mesa ali era a mesa que Carlos Drummond de Andrade sempre se sentava. E se ele chegasse e alguém estivesse sentado naquela mesa, ele vinha até nós e solicitava que a pessoa fosse e saísse do lugar porque ele tinha que sentar lá. Por isso que nós vamos encontrar ele sentado aonde? Aqui em Copacabana? Tá lá, até tem uma obviamente, sentei ao lado, bateu o papo para tirar uma foto. E nós vamos percebendo, e é interessante, fizeram. Gente, para você fazer uma estátua e colocar, é porque ele fazia aquilo todos os dias. Isso já vai demonstrando o quê? Um distúrbio comportamental. Porque a gente vai adoecendo a mente. E se não for daquele jeito, pronto, desestruturou toda a tua vida. Então tenhamos cuidado com as repetições. Se sai do nosso jeito de ser, a gente fica... Então são coisas aparentemente inofensivas, mas que na verdade vão se tornar o quê? Vão nos adoecer. Na verdade já está nos adoecendo. Por isso que ele usou o termo que é voluntário. Ninguém empurrou. Foi verdade escolhas que eu fui fazendo na minha vida e que eu vou adoecendo. Então, que nós possamos estar muito vigilantes para a gente começar a viver uma vida natural. Estar pronto para a coisa ser do outro jeito.
fazer de outra forma, não ter neurose com limpeza. Se vê o quadro na casa do vizinho, você não vai lá dizer, olha que teu quadro está torto, posso ajeitar. Você está entendendo? Não dá pitaco na vida alheia. São neuroses que a gente vai criando. Não é verdade? A gente tem que aprender. Tem gente que está tão perturbado, tão doido, que chega na casa do vizinho e vai dizer como é que o vizinho tem que arrumar tudo. Se você fazer isso, fazer aquilo, você faz aquilo, fazer aquilo, e a pessoa fica olhando. Porque ainda tem isso, a neurose da fala. Você tem que falar com todos os S's, com todos os R's, com todos os P's, com todos os Is. Quando alguém não fala, você já vai ver assim. Faltou um R, tu viu? Ela não conjugou certo. E aí a pessoa fica doida. Vai ficar no mundo espiritual lá no limiar. Cadê o R? Cadê o S? Não conjugou corretamente. Faltou isso, falta doidinho, surtado. Haroldo sempre diz isso. Logo no início ele dizia, as pessoas vêm e dizem, olha, você errou 35 minutos da palestra e tal, você conjugou errado. Ele disse, mas só prestou atenção nisso? Então você percebe que a criatura está surtada. Ela está ouvindo a palestra e prestando atenção na conjugação. Se você for perguntar o que você aprendeu, e é uma obsessão. Porque se eu estou preocupado em verificar os erros, e é uma obsessão, por quê? Porque a parte principal eu estou perdendo, que é a parte moral. Dancei, caí feito um pato. Então, é esse tipo de situação. Uma vez eu conversei com uma professora de português, ela disse assim, me incomodo profundamente quando alguém fala o português errado. Eu digo, tá frita perto de mim. Mas você vê que vai se tornando o quê? Neurose. Você se sentir mal porque o outro falou um português errado. O outro talvez não teve a oportunidade que você teve. E ainda passa a ser uma pessoa tão agressiva que corrige na frente de todo mundo. É isso, não é isso? Então é neurose, gente. Você está entendendo? Então, quanto mais leve, quanto mais leveza, quanto menos cobrança, isso mostra sanidade mental. Quando você começa a se incomodar com uma criança, por exemplo, tem países que não suportam criança. Se você tem lugares que é proibido levar criança. Então você vai ver do que? Neurose. Isso é patológico, você se incomodar com uma criança. Tem gente que não suporta animal. Neurose. Então são esse tipo de situações que nós temos que começar a nos observarmos. Senão a gente vai lá para o limiar das cavernas. E diz ele que é o quê? Voluntário. Temos aqui nestas assembleias de incompreensão e dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Porque qual é a realidade da vida? É falar todos os R's, todos os S? Qual é a realidade da vida? Evoluir, reformar isso, eu aprender a conviver com o outro. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Eu ser bom, eu ser um ser humano gostoso de conviver, ser agradável, ser dócil, ser um Cristo, né? Aquele exemplo, o tipo mais perfeito. Quem não queria conviver ao lado de Jesus? O povo via de tudo que era canto para ficar ao lado daquele homem. Que era uma delícia estar ao lado de um ser que tanto ama. Fixaram, olha a palavra aí, fixar. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser. Então, quando você vê mais baixa do ser, sexolatria, alcoolismo, drogas, poder, não é um nomezinho que aqui no Brasil nós temos muito, corrupção, mais baixo do ser. Você usar a arte para destruir a moral, é mais baixa mesmo. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser. E ele diz, não é nem a atitude, ele falou do quê? Da mente. E esqueceram o sagrado patrimônio da razão. Você observa que ele não está falando de atitude, porque às vezes nós não realizamos, mas nós descemos a mente a esse patamar. Por isso que ele diz, o fato de eu não estar fazendo, realizando, mas eu estar pensando, isso já é um pecado na fala do nosso Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Porque eu estou em comunhão com esses espíritos. Eu estou vibrando, eu estou, na verdade, diz a Gênesis, eu estou realizando sim. Porque toda vez que eu penso, eu realizo. O ato acontecer. Então, quantos de nós não vivemos quando ele usa o termo aqui, fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser? Quanto tempo eu passo na internet vendo porcaria? Quanto tempo eu fico pensando porcaria? Quantas vezes eu fico na frente da TV vendo porcaria? Quanto tempo eu fico conversando em grupo, conversando porcaria? E eu acabo fixando
pensando a minha mente em zona muito baixa. É por isso que nós temos que melhorar o que pensamos e o nosso linguajar, para que eu não fale porcaria. Porque você não vai ver um espírito superior falando porcaria. E nós temos que aprender, é hora, nós temos que evoluir. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser, esquecendo o sagrado patrimônio da razão. Tipo assim, pensa, raciocina. Cometeram faltas graves. Passaram a fazer o quê? Contraindo pesados débitos. Não é só débito, é um pesado débito. Já viste, em nossa organização espiritual de vida coletiva, irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas, em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem réstia de amor que lhes exalce o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. E dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Retardam-se, às vezes, anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e, vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros, passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Vamos lá, né? O Calderaro agora ele vai fazer um tour por tudo aquilo que André já viu. Ele vai nos mensageiros, passa pelo missionário, passa pelo obreiro, e diz, agora vamos fechar aqui. Essa é a situação que tu vai ver é nova. Então, olha só. Já vistes em nossa organização espiritual de vida coletiva, irmãos sofredores, convenientemente amparados, tu já viste. Tu já viste, alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias, ele acompanhou. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas em letargia profunda, lá nos mensageiros, aquele 2.000 e tantas pessoas ali, aguardando-se-lhe o despertar. Lembra disso? A oração foi de Ismália, se não me falha a memória. Quantos pularam? Os 2. E os 2 saíram correndo igual doido. De 2.000 e tantas pessoas. Aguardando-se-lhe o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguer espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes. Alguém está aí nas cavernas? Alguém já sentiu um alívio? Criminosos e delinquentes. Agora, quando você falar em crime, vamos estender. O cidadão que tem toneladas de alimentos vencidos, que altera a data de validade para vender para merenda escolar, isso é um crime. A pessoa que tem a capacidade de ir uma vez ao banco, tirar o dinheiro do governo como funcionário fantasma, isso é um crime. O cidadão que é pago para ser realizado um trabalho e que vai e faz meia boca, isso é um crime. A pessoa que aprendeu a salvar vida e que nega salvar, isso é um crime. Então, a palavra crime, ela é muito ampla. Não pense em crime, o criminoso que foi aquele rapaz que foi criado por um pai adoecido, por uma mãe adoecida, que batia, que agredia, que batia a cabeça do menino na parede, que ele cresceu, se transformou em um delinquente e que no assalto acabou matando. Não é desse criminoso que ele está falando, não. Então, vamos estender. Porque aquela verba que eu desvio, aquele dinheiro que eu pego sem ter trabalhado, isso é um crime. Então você imagina, a pessoa precisa daquele medicamento, ela compra achando que vai ter toda a substância. Então, gente, quando eu falo em crime, vamos ampliar isso. Prazo de validade de alimentos nos supermercados que são adulterados. A falta
de humanidade dentro dos hospitais, o interesse de um professor público para com os alunos e por aí vai. Por isso agora quando a gente fala assim, aí você vai entender quando ele diz o quê? Temos aqui nestas assembleias de compreensão e dor infinda fileira de loucos que voluntariamente se arredaram. Aquela palavra de amor que economizamos. Aquela palavra de amor. Porque às vezes tem comportamentos muito cruéis. É um crime abandonar um filho. E nós temos muitas crianças órfãos de pais vivos. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que o identificam. Então, olha a palavra aí, atração. Então, não é Deus que diz assim, fulano, vai para lá com Beltrano, cicrano. Não, é a lei natural, a lei da atração. Então, mesmo nesse limiar da caverna, são separados em grupos por afinidade de perversidade. Imagina os políticos todos se reunindo. Imagina o povo da área da saúde que barganha a vida alheia. Você está entendendo? Os cientistas, às vezes, fazem grandes descobertas. Olha, aqui está a cura da doença. Acabou. Estou milionário. Então, a gente descobre, olha, essa pílula aqui salva a vida. Aí tu aumenta. Aí tu vai ficar bilionário, tu vai enfiar o dinheiro aonde? Porque chega uma hora a gente não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Aí a gente surta, a gente quer cada vez mais, a gente não sabe mais o que fazer. Aí começa a fazer torneira de ouro, começa a buscar champanhe do mais caro, tu não sabe mais onde enfiar. Estão todos juntos, são criminosos, mas cada um no seu crime específico, eles são atraídos para o grupo. Então, gente, fica bem claro, quando a gente desencarna, não tem ninguém que vem e pega assim, vamos lá, tu vai lá pro vale. Porque eu sempre estive no vale. O meu grupo ao qual eu estou em sintonia, ao qual eu vibro, é o grupo do vale. Quando eu saio do corpo, eu apenas vou ver quem eram minhas companhias no mundo espiritual. E é um processo de atração. E detalhe, a lei da atração é um fenômeno natural. Quando eu falo em fenômeno natural, leis naturais são leis divinas. Não tem como derrogar. Não tem como ninguém chegar lá, não, Augusto, tu não vai não, eu vou já cortar aqui que tu não vai mais ter afinidade. Não existe, não tem ninguém que possa fazer isso. Por isso que eles só conseguem sair dali quando eles mudam o quê? O padrão mental. Mas mudar o padrão mental não é dizer, pensa diferente. Não é. É realmente a mudança do padrão mental. Lá não dá para enganar com essa cara de santo sacana, não. É necessário a coisa ser autêntica para que haja essa mudança. Aí sim eu passo, eu deixo de estar vinculado àquele grupo e aí sim eu posso ser resgatado. Mas enquanto eu estou no mesmo padrão mental, pensando da mesma forma, sem ter vivido o arrependimento, eu estou vinculado. Gente, não tem como cortar. Não existe tesoura nenhuma para cortar. Porque é uma lei natural. E todas as leis naturais são divinas. E todas as leis divinas são o quê? Indерrogáveis. E é muito mais fácil nós mudarmos esse movimento aqui encarnado. Desencarnado, fazer isso, confusão vai ser maior. Atraído uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Aí você vai ver que é lei de atração. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, são esclarecidos. Mas sem réstia de amor que lhe exauce o coração. Não tem uma faísquinha de amor. Ou seja, eu. Nada me sensibiliza. A dor é do outro, o problema dele, não tem nada a ver com isso. E usa a inteligência para manipular sempre a seu benefício. Quando nós somos muito orgulhosos, presunçosos, que a gente carrega um rei na barriga, que se a gente insiste, né? A queda é muito grande quando desencarna. Porque a gente percebe que nós não somos nada. E que aquele títulozinho não serviu para nada. Se você não fez disso um ato de ajudar o seu semelhante. Vocês são corajosos, vêm para cá só para levar lambar. Todos nós, né? É só lambar. Isso já é um movimento bom, porque se nós fôssemos muito orgulhosos, nós não estaríamos aqui, não. Já vem para lá para estar ouvindo puxão de orelha, tá doido? Então isso já mostra um movimento na gente de mudança. Por isso é que o Raul diz, para ser espírita tem que ter coragem. A doutrina, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Quer ficar, quer. Não quer, como é que é? A porta da rua é serventia da casa.
mas sem resto de amor que lhe exauce o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. Então, é aquilo que às vezes o Espírito diz, gente, pelo menos muda de erro. Porque às vezes nós estamos vivendo, porque o que a gente aprende? Enquanto nós não aprendemos a lição, ela volta, ela se repete. Quando a gente fala em repetir, nós não estamos falando só em uma encarnação. Nós, às vezes, estamos parados em uma mesma prova ou expiação há séculos. Toda vez que a gente se depara com aquilo, a gente erra. Se depara com aquilo, a gente erra. Nós temos que entender uma coisa: o obstáculo, a dor que eu estou sentindo, a necessidade que eu estou passando, a dificuldade que eu estou vivendo é uma prova. Se eu topei uma parede na minha frente, é uma prova que eu tenho que superar. É só isso. É uma prova que eu estou vivendo, que eu tenho que tirar um 10. Eu não estou a fim de repetir essa lição. Então a gente tem que ver o sofrimento, a dor, como essa prova. E não pedir para Deus tirar. Se Ele tirar, eu nunca vou aprender. Então a coisa começou a ficar apertada, tu diz, é a prova. O choque da desencarnação para ele, ainda impermeáveis ao auxílio santificante. O que é impermeável, gente? Pode jogar água aqui. Pode jogar palavras, vibrações. É impermeável. Nada entra. Bateu, desliza, bateu, desliza. O choque da desencarnação para ele, porque é choque. Por quê? Porque ele achava que não quer morrer. Que ia virar purpurina, que é eterno, que é o Highlander. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que eles assinalam os sentimentos. Olha, dureza dos sentimentos. Então é aquele movimento de você ser frio. Você ser indiferente com a dor alheia. Tô nem aí. E ser indiferente, gente, é não se preocupar mesmo. Pela dureza que eles assinaram os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas, a esfera física e a espiritual. E dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidente se precipitar, que é o momento do desenlace. Tem que fazer, se galvanizar. Então a gente diz assim, poxa, mas Deus bem que podia ajudar os amigos espirituais, a pessoa fica nessa perturbação toda. Ele acabou de explicar aqui por que não pode. Então não é uma questão dos nossos amigos espirituais estarem negando auxílio, não é isso. É uma questão que o outro está o quê? Exatamente, e galvanizado. Não percebe, não tem como. Hã? Existe consciência que eles estão enganados naquela... Existe o quê, Luiz? Consciência ou conscientização, uma vez que eles estão... Presta atenção. Como é que uma pessoa que está no estado de loucura pode ter consciência de algo? Então, eu vejo assim, pensando aqui pequeno, né? Pô, ele nem sabe que desencarnou, ele vai voltar para o planeta Terra, ele não sabe que desencarnou e ficou nesse mundo. Aí, eu quero esse gancho aí para ver qual foi o benefício que teve ele ir para lá ou não. É melhor ele ficar aqui, nem ter ido. Luiz, tu estuda há 16 anos comigo. Essa pergunta é para principiante. Tu falou agorinha que tu não sente nada, que tu não vê nada, que tu não escuta nada. Sim, mas vamos lá. Para que serviu para ele? Olha, Luiz, tu pergunta, mas tu não escuta. Essa mesma pergunta tu fizeste no estudo passado. E tu voltou com a mesma pergunta. Vou repetir novamente. Um dia esse ser vai parar, depois de muito ter sofrido, 300 anos, 400 anos, 500 anos, ele vai parar e vai ver o filme da vida dele. Nada está perdido, tudo está gravado. Olha, vem cá, Luiz, senta aqui. Agora dá uma olhada na besteirada aí que tu fizeste, até tu chegar aqui onde tu chegou, tá? Agora tu tem consciência para ver a tua história, beleza. Tu vai voltar de novo para a Terra. Lembra do que tu já sofreu. O exemplo do André Luiz. Então, o fato da pessoa estar no mundo espiritual nesse estado de perturbação
Ele não tem como ter consciência de nada, mas ele vai ser assistido, ele precisa passar por esse processo. Alguns casos reencarnam nessa mesma situação, reencarnam. Porque permanecer com essa pessoa no mundo espiritual não resolve, não tem resultado. É nesse sentido que eu estava... Não tem resultado permanecer no mundo espiritual. Mas aí ele... Porque o que é permanecer na erradicidade? Tu vai estudar. A primeiro ponto, tu vai colher o que plantou. O primeiro ponto é esse. É hora da colheita. Tu vai sofrer as consequências do que tu fizeste na terra. Às vezes a gente começa a sofrer aqui mesmo. Vai sofrer as consequências. Que aí vem a dor, a reparação. Eu não faço mais não, eu prometo. Papai é bom. Papai agora vai mandar você para a escolinha de novo. Aí vai para a escolinha. Vai aprender a ser gente. Vai aprender a fazer o bem. Vai aprender a respeitar o semelhante. Vai aprender sobre o espírito. Olha, o livro Pensamento e Vida é uma cartilha, diz Emmanuel, que os espíritos que vão reencarnar estudam no mundo espiritual. Então, o papai manda para a escolinha, aí coloca a lancheira, coloca a mochila, a conga. Você lembra da conga? Eu tinha ódio da conga. Meu sonho de consumo quando eu era criança, aquele monte de filho, era ter aquele sapatinho pretinho, sabe, da bonequinha que apertava aqui do lado. Meu sonho de consumo quando eu era criança era ter a meia branca, o sapatinho preto que colava, né? Sapato de boneca, aquela mochila assim quadrada na costa, aquela lancheira ao contrário, aí aquela sombrinha com aquelas bolinhas assim na ponta, eu ficava olhando para as meninas, e o cabelo preso assim, o meu era pequenininho que era para não pegar piolho. Aí eu ia de conga e um saco na costa, né? Então, o que eu estava falando antes disso? Aí o papai coloca, prepara, põe a conga, põe a mochilinha, prepara. Alguns ele dá esse sapatinho de boneca, ele faz tudo bonitinho. Diz, filho, agora vai. Esse é o material que tu precisa. Eu já te preparei. Pelo amor de Deus, não erra. Aí ele ainda diz assim, e para completar, eu vou te pôr um anjo da guarda. A lei está gravada dentro da tua consciência. Vou te colocar num espaço adequado para você ter o que precisa. Não erra, por favor. Mas aí ele compra aquele coleguinha. A culpa é do coleguinha. A culpa é do colega. Agora sobrou pro coleguinha. E ele ainda manda professores excelentes. Tudo pra gente aprender sem sentir dor. Aí a criatura não aprende. Diz, olha, agora é plano B. Qual é o plano B, papai? Na orelha. E quanto mais teimoso, mais roda. Tem um exemplo aqui no Mundo Maior, daquele que Calderaro tinha ajudado, ele tinha ficado bom do alcoólatra. Aí depois que ficou bom, voltou, bebeu ainda mais. Aí disse, agora não adianta. Então vamos dar agora ele vai pegar uma doençazinha para ver se ele dá jeito. Eu finalizei o parágrafo? Não. Falta muito ou pouco? Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram. Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se erros a que se habituaram. Repete os mesmos erros, encarnado, tá? E vigorando impulsos inferiores pela incessante troca de energia uns com os outros, passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Além da minha doideira, ainda pega a doideira do irmão e fica aquela doideira só no mundo espiritual. E vamos parar aí antes que a gente surte. Então vamos orar. Essa semana eu tenho feito uma homenagem ao nosso Levi. Oramos ontem no estudo e vamos hoje finalizar envolvendo esse irmão que também adorava estar aqui com a gente, sorrindo, brincando, e que hoje está na parte espiritual. Então vamos envolvê-lo, oferecendo assim aquele abraço que ele dava em vocês. Dava em mim, sempre me abraçava, beijava e dizia carinhosamente, te amo tanto, tia. Então vamos lá. E assim, amor de nossa vida, nosso amado Mestre, é nesse clima de companheirismo, de alegria, de reflexão, que acontece sempre os nossos estudos em tua casa. Podermos ouvir o mundo espiritual, retratando a tua lição no ranger de dentes,
que em verdade é um convite, quase um apelo, para que todos nós possamos revermos as nossas atitudes, verificarmos verdadeiramente o que temos feito no nosso dia a dia, observarmos o quão é saudável calar e o quão adoecido é revidar, gritar, maldizer. Ensina-nos, Jesus, sempre. Nos ajude a perseverar no estudo, na reflexão. Nos ajude a não desistir de nós mesmos. E nós agradecemos muito aos nossos amigos espirituais que sempre estão aqui nos ajudando nesse trabalho. E nessa noite em particular, te rogamos a bênção, a luz, o amparo, a assistência, o carinho da espiritualidade ao nosso querido amigo Levir, que neste sábado retornou à pátria espiritual. Em verdade, na sexta-feira, que os amigos espirituais possam levar de todos nós do EOS um abraço amigo, uma palavra de força, e que ele possa se restabelecer o mais breve possível, levantar, voltar ao estudo e ao trabalho no mundo espiritual, e também ser aquele que possa interceder por nós que aqui permanecemos na terra. Graça te damos, Senhor Jesus. Agradecemos a todos os nossos amigos espirituais, e que o Deus nosso Pai possa nos ajudar a nós entendermos que somos do DNA divino. Obrigada, Senhor.